aqui. Sejam todos bem-vindos. Vamos falar sobre o despertar, o poder da mente, autoconhecimento, assuntos que realmente vão agregar, né? Porque nós precisamos alimentar a nossa mente com assuntos que vão agregar, né? Porque quem está nesse caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, do despertar da consciência, precisa trazer aprendizado, conhecimento para a mente, porque senão não há o despertar. Boa noite a todos que estão entrando. Opa! Sejam todos bem-vindos. Para quem vai assistir no gravado também, sejam muito bem-vindos. Vamos falar de coisas bem profundas e eu tenho certeza que as pessoas que ficarem aqui comigo vão conseguir expandir um pouco a sua consciência e também ver a vida de uma outra forma, né? Descortinando o véu das ilusões. Isso é muito importante, porque esse processo do despertar, gente, como eu falei, é um processo. Então, trazer conhecimento para a mente é de extrema importância. A gente não vai despertar a consciência, expandir a consciência sem trazer conhecimento. Como a gente já sabe, né? Conhecimento é poder. Então, eu estou passando um pouco do meu conhecimento, da minha verdade para vocês. E se vocês sentirem que a minha verdade faz sentido para vocês, por que não tentar olhar também um pouquinho a vida com a minha lente, né? Porque todas as pessoas que a gente sente conexão, sente a energia da pessoa, se a verdade dela faz sentido, então a gente começa a usar um pouco a lente, né, dessa pessoa, a forma que a pessoa vê o mundo, a gente começa a compartilhar com ela. Isso é muito legal, então por isso que a gente tem que estudar bastante autores, bastante livros, fazer cursos, porque cada pessoa tem algo para contribuir na nossa caminhada. E eu sempre falo, a minha verdade não é a única definitiva, é a minha verdade apenas, e se der para eu passar um pouco da minha verdade e fizer sentido para você, com certeza absoluta você vai estar expandindo a tua consciência, que é o foco dessa live, né, gente? É despertar espiritual, é o que eu falo, é o que me move, é a minha vida. Então, a gente vai falar sobre o despertar espiritual e o poder mental. Eu acho que vocês já devem ter, né? Porque quem está aqui no meu canal sabe que eu falo sobre despertar, poder da mente. Então, eu acredito que vocês já sabem que a mente é um instrumento do espírito, a mente é a casa do ego. E também a mente é uma fábrica de pensamentos, tá? Então isso é muito divulgado, eu acredito que você já sabe. É importante vocês desassociar a mente de vocês mesmos. Nós somos consciência de luz. A nossa mente, ela é um instrumento para a nossa consciência. É importante entender isso para que você não fique achando que você é seus pensamentos, tá? Não fique achando que tudo que vem na tua mente é teu, porque muitas coisas que vêm na nossa mente são pensamentos flutuantes, tá? Não são nossos. Então, quando você está expandindo a tua consciência, você começa a perceber que tipo de pensamento não é seu, né? De repente você tem um pensamento muito complicado, aí você, esse pensamento não é meu, realmente não é. Você se conectou com esse tipo de pensamento através do todo, né? Do grupo que nós somos, né? Porque nós compartilhamos a consciência com outras pessoas. Então o campo acaba trazendo pensamentos que não são nossos. Nós compartilhamos sim. Então por isso que é muito importante você entender a força que o teu pensamento tem. O pensamento, ele cria. Ele está criando o tempo inteiro a nossa realidade. O pensamento, claro, gente, junto, né, com a nossa, com o nosso sentimento, porque os dois juntos, eles que vão formar a potência, né, aquela energia eletromagnética que vai fazer com que as coisas se manifestem na nossa vida. Então, se você não sabe lidar com os seus pensamentos, se você fica aprisionado nos seus pensamentos, não tem como mudar a sua vida, porque o teu pensamento está trazendo para você aquilo que está dentro de você. Então, se você tem pensamentos repetitivos, é aquilo que está dentro de você, é o que está se manifestando na sua realidade. Boa noite para quem está chegando agora. Vamos falar da força do pensamento. Os pensamentos são muito poderosos e também do despertar.
Gente, olha só, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas somos centenários, né? Setenários, nós temos 7 corpos, 7 corpos. Muitas vezes, o que acontece? As pessoas não têm consciência que elas têm 7 corpos. A gente acha que a gente só tem um corpo físico e um espírito. Mas se você começar a se aprofundar mesmo na espiritualidade, estudar a espiritualidade, você vai descobrir que você tem 7 corpos, né? Então nós somos setenários, nós temos 7 corpos. Ah, mas por que eu preciso de 7 corpos? Veja bem, a nossa consciência, ela é só luz, ela é só energia. Não, minha gata querendo fugir. Então o que acontece? A nossa consciência, ela é muito energia, muito poder. Ela não tem como se manifestar num corpo físico diretamente. Então por isso que nós temos 7 corpos. São 7 veículos da consciência. Então, os 7 corpos, na verdade, é para ir blindando essa energia que é muito intensa da consciência para não danificar o nosso corpo. E a mesma coisa se você pensar numa hidrelétrica. A hidrelétrica, ela tem um potencial muito grande de energia. Até a luz chegar na nossa casa, essa energia vai baixando o padrão dela. Porque se uma potência dessa, né, uma força elétrica tão grande de uma hidroelétrica, se chegar na nossa casa, ela acaba explodindo a nossa casa. Então, gente, dessa forma é a nossa consciência. A nossa consciência que eu me refiro, a nossa centelha de luz, a nossa parte Deus, o nosso verdadeiro espírito. Então, olha que lindo você entender que você tem um espírito muito iluminado, de muita luz. Só que para ele se manifestar aqui nessa 3D, nessa realidade, ele precisa sim desses corpos para a energia dele ir canalizando para não danificar o nosso próprio corpo físico. Então, já entendendo que nós temos 7 corpos, tá? Infelizmente, poucas pessoas sabem disso. Então, se você não sabe, você não tem conhecimento, você não sabe lidar. Ah, Cíntia, mas a live não é sobre o pensamento? Então, vocês vão explicar, eu vou explicar, vocês vão entender por que a importância de saber sobre os 7 corpos. Claro que eu não vou me aprofundar aqui nos 7 corpos, mas, gente, nós temos 7 corpos, tá? Então, nós temos o quaternário, que são os 4 corpos mais próximos ao corpo físico e os que estão mais presos aqui nesse mundo físico. Então, boa noite, gente, sejam bem-vindos. Então, toda a nossa manifestação da realidade, ela está ali naqueles 7 corpos. Então, quando a gente não tem conhecimento dos outros, a gente fica aprisionado nos corpos, nos 4 corpos, né? E depois nós temos também o ternário, que são os 3 corpos mais elevados. Então, são 7. Para vocês entenderem um pouco, nós estamos totalmente ligados, presos nos 4 primeiros corpos, né? O primeiro corpo é o nosso corpo físico. Ele é um corpo que não tem consciência, é como se ele fosse um avatar mesmo. O segundo corpo, porque nós temos ele para a consciência poder experienciar essa realidade, né? Porque você está ouvindo a música? Então o que acontece, gente? Se a música estiver incomodando, vocês me avisam, eu abaixo, tá? Eu deixo música para os sons externos não atrapalhar. Então, gente, olha só, nós temos um corpo físico, temos que cuidar muito desse corpo físico, tá? Porque ele é um instrumento de manifestação da nossa consciência. Depois do nosso corpo físico, nós temos o corpo dupletérico, que é o corpo de energia, que é o que alimenta, o que traz vida para o nosso corpo físico, que também não tem consciência nenhuma. Ele ele é um corpo de energia, tá? E que ele fica entre o corpo físico e os outros corpos que nós temos. Então, aí a questão é os outros 2 corpos que nós temos. Nós temos um corpo mental e nós temos um corpo sentimental, o corpo da emoção. Então, o que acontece? O primeiro corpo é o corpo físico, esse que a gente reconhece, que a ciência já estuda. O nosso segundo corpo é o corpo dupletérico, que é uma cópia desse nosso corpo físico. Esse corpo dupletérico, ele vai nutrir o nosso corpo de vida, né? Ele é construído de prana, de energia, de fluido vital. E ele tem outras funções também. O terceiro corpo é o corpo emocional. É onde fica registrado todos os nossos sentimentos, desejos, está tudo ali naquele corpo. E temos o nosso quarto corpo, que é o corpo mental.
muitas vezes nós ficamos aqui aprisionados nesses 4 corpos, tá? O 5º corpo é o corpo mental superior. É aquele corpo que você consegue se conectar e deixar ele expandir no momento que você está praticando um ritual, quando você está fazendo meditação, quando você sente aquela paz, uma energia diferente, é porque na verdade você acessou o seu 5º corpo, que é um corpo que já está mais ligado à espiritualidade. Então é um caminho para a iluminação, né? Encontrar esse corpo e se identificar com o seu 5º corpo é o caminho da iluminação. Temos o 6º corpo búdico, onde está registrado todas as nossas vivências, todas as nossas sabedorias espirituais, e temos o 7º corpo, que é a nossa centelha divina. Então vocês começam a entender que a nossa centelha divina, ela é o último, entendeu? Ela é o último corpo, e para se conectar com ela, nós temos aqueles 4 corpos, os primeiros, e eles barram esse contato. Então nós ficamos muito aprisionados aos 4 corpos primeiro, principalmente, né, o 3º e o 4º, que é o corpo emocional e o corpo mental. Gente, sabe quando você quer ir num lugar e está sentindo que não deve? E aí você acaba indo no lugar e você começa a sentir algo ruim, porque você na verdade não está alinhado aos 2 corpos. A sua mente quer uma coisa e o seu corpo emocional quer outra. Entende como isso faz sentido? Esse conhecimento dos 7 corpos é um conhecimento mais profundo da espiritualidade. Então os ocidentais estudam isso há milênios, o budismo, o hinduísmo, a Índia. Então é um conhecimento perdido para nós ocidentais, né? Nós somos muito materialistas, né? Nós vivemos apenas no mundo físico e isso nos dificulta também. A gente quer se conectar com a nossa luz, com a nossa centelha, que é o nosso 7º corpo, mas a gente continua preso aos 4 corpos. Esses corpos é o que estão mais próximos à 3ª dimensão. Então, gente, o nosso 4º corpo, que é o corpo mental, né? Que é a mente, que os cientistas não conseguem estudar, porque a mente, ela não está no cérebro, tá, gente? O cérebro, ele é só um mecanismo. A mente, ele está fora do cérebro. E dentro desse 4 corpos, né, do corpo mental, estão registradas as nossas vivências daqui, tudo que a gente aprende, os nossos conceitos também. Que legal, gratidão por você ter ficado. Então o que acontece, gente? Esse corpo mental é o nosso calcanhar de Aquiles. Porque, gente, nós vamos registrando nesse corpo uma série de coisas que a gente vai trazendo pela mente. Os nossos pensamentos vêm do nosso 4º corpo. E esse corpo é um corpo mais denso por estar aqui próximo aos outros corpos e dentro de uma realidade ilusória, né? Então, tudo que a gente pensa, todas as nossas crenças, esses programas, eles estão todos no nosso 4º corpo. E esse 4º corpo, ele manifesta, ele passa a energia para o 3º, que é o corpo emocional. E por consequência, o 2º corpo, que é o duplo etérico, ele absorve toda a energia desses 2 corpos densos. E o que ele faz? Ele absorve toda a energia. Então, uma pessoa que tem uma mente reativa, uma mente julgadora, uma mente que costuma julgar muito, costuma ver muita coisa ruim, passa um sentimento para o 3º corpo, que é o corpo das emoções. E o que acontece? O 3º corpo manda informação para o corpo duplo etérico. E o duplo etérico passa para o nosso corpo físico. Olha que legal! Então, todas as doenças, tá? Todas as doenças, elas começam pelo nosso 4º corpo, pelo nosso corpo mental. Porque quando chega no nosso corpo físico, essas energias vêm carregadas de densidade. Então, o corpo físico, ele manifesta reação, né? Ele manifesta sintomas e não verdadeiramente a causa das doenças, da ansiedade, depressão, síndromes que as pessoas não explicam nem como que a pessoa tem. Eu passei um tempo sofrendo por uma síndrome que chamava síndrome do intestino irritado. Eu não sei se vocês já ouviram falar isso. E eu fiz tantos exames para descobrir o que era e nunca deu nada. Porque que é incrível, o meu corpo físico não tem nada.
mas eu sentia todos os efeitos de uma pessoa que tinha um problema maior dentro do intestino. Porque o reflexo era do meu corpo mental. O meu corpo mental estava passando isso para o meu corpo físico. Então as doenças são causadas pelo quarto corpo? Sim, são causadas pelo quarto corpo, pelo nosso corpo mental. Então vocês entendem a força do poder da mente, desse quarto corpo? Por isso que é muito importante você entender. E assim, conforme você vai manifestando apenas o seu quarto corpo, ficando muito na mente, você vai se distanciando dos outros corpos, né? Que os outros corpos são os corpos que estão vibrando na quinta, na sétima dimensão, que são corpos mais espirituais, mais sutis, que têm uma conexão maior com a consciência, maior com o seu verdadeiro espírito. Então nós acabamos nos distanciando totalmente daquilo que realmente somos, porque ficamos conectados ali, mente, sentimento e reflexo no nosso corpo. Nosso corpo físico, ele é apenas um avatar, ele não tem consciência. Ele só apenas vai refletindo aquilo que os nossos dois corpos, né, que é o mental e o emocional, está passando para a gente. O nosso segundo corpo duplo etérico, ele tem a função de filtrar. Só que, gente, o que acontece? Ele tenta filtrar essas energias densas que a gente fica lá ruminando no nosso corpo mental, só que chega uma hora que ele não aguenta, porque é muita coisa. Então, através dos nossos centros de força, dos nossos chakras, a gente recebe, né, essa energia do prana e ele tenta filtrar essa energia que a gente mesmo vai criando. Mas o que acontece? Nós temos hábitos de ficar ruminando coisas ruins. Então, você fica pensando em coisa ruim, então você vai criando, forma pensamento sobre aquilo. Eu fico pensando em desgraça. Morro de medo de ser assaltado. Então, o seu corpo mental está manifestando no seu ser, né? Porque assim, os 7 corpos, gente, eles estão todos juntos, tá? Todos juntos. Só que cada um em uma dimensão. Porque todas as dimensões estão juntas, não estão separadas. Só que o nosso quarto corpo, ele fica ruminando. Um exemplo. Eu tenho medo de ser assaltada, eu tenho medo de ser assaltada. E conforme a pessoa vai pensando, eu tenho medo de ser assaltada, ela vai criando pensamento sobre aquilo. Como nós somos criadores da nossa realidade, nós estamos nos conectando com a matriz, né, com a fonte de criação, de tanto nós ficarmos ali ruminando algo, aquilo, conforme vai passando, a gente vai começando a simplesmente plasmar aquilo na nossa vida. Então aquilo se manifesta. Por quê? Você sente, você pensa algo e traz um sentimento, então você está com seus dois corpos alinhados. Então você está pensando em assalto, você está com medo, que já é um sentimento do seu terceiro corpo, você está com medo de algo e pensando em algo. Olha a potência que é isso. Então isso se reflete na nossa vida. Então só para vocês entenderem como é importante a gente cuidar do nosso corpo emocional e do nosso corpo mental. As pessoas perguntam, eu quero me conectar com a minha centelha de luz. A sua centelha de luz é o último corpo, tá? Ela é o 7º corpo lá. Ela não se conecta com isso, ela está distante disso, ela está em outra dimensão. Está com você? Está, mas em outra frequência. Então você não consegue se conectar com a luz. É importante você entender. E esses corpos, eles movimentam a nossa realidade aqui o tempo inteiro. Então, quando a gente faz práticas espirituais, cada um dentro da sua religião, dentro daquilo que acredita, pode ser simplesmente uma oração, que é algo simples e de muito poder. Quando você senta para meditar e fazer uma oração, você expande tanto que você se conecta com o seu 5º corpo, que é o corpo superior. Entende como é importante? Quanto mais você expandir isso, mais conectado ao seu 5º corpo, que dentro de tudo isso que eu estou falando para você, se conectar com o nosso 5º corpo já seria algo transformador na nossa vida, né? Porque o último corpo realmente fica para os iluminados, né? Para pessoas que realmente despertaram uma consciência muito grande. Jesus, por exemplo, Buda e outros mestres, eles alcançaram o 7º corpo. Mas por quê? Porque ele já vem trazendo essa expansão de consciência de outras vidas. Eles já começaram a entender esse processo de desconexão daquilo que a gente não deve
tá vivenciando, né? Porque a gente vivencia muito o corpo mental e o corpo espiritual. E aí, gente, o que eu quero dizer para vocês sobre isso? A gente ouve muitas pessoas falarem sobre o poder da mente, mas não explica por que essa mente é tão poderosa, né? Por que a mente é tão poderosa? A mente, ela é um dos nossos corpos. Ela está refletindo no nosso corpo físico, ela está refletindo também na nossa vida, na nossa cocriação. Então, entender a necessidade de controlar os seus pensamentos. Quando você respira, o ato de respirar sem trazer nenhum pensamento, já é uma conexão com o seu quinto corpo, com um corpo da mente superior. Porque nós temos uma mente inferior e uma mente superior. E sabe o que é o mais lindo de tudo, gente? Nós temos escolhas. Nós estamos aqui para nossa consciência experienciar essa dificuldade que a gente tem de sair, de desconectar desses corpos mais inferiores e mais densos. Quanto mais a gente vai aprendendo a se desvincular desses corpos, então a nossa evolução vai se tornando maior. Vocês conseguem entender isso ou parece muito difícil? Porque, assim, falar sobre os 7 corpos realmente teria que ser uma aula, né? Mas o que eu quero trazer para vocês, assim, é mais uma consciência sobre isso, né? O alinhamento dos nossos corpos faz com que a gente se conecte com a energia do universo, né? Com o fluxo do universo, que é nada mais do que as nossas realizações, o nosso poder de criar. O nosso poder de criar, ele está em todos os corpos, porque nós somos a consciência, né? Todos esses corpos, eles são instrumentos da nossa consciência. Mas o problema é que quando nós não estamos vivenciando o corpo superior, a mente superior, nós estamos manifestando na nossa vida aquilo que o nosso quarto corpo, o corpo mental, está projetando. Aí a pessoa fala assim, nossa, mas a lei da atração não funciona. Ah, esses negócios aí de gratidão não funciona. Ai, aquele negócio de atrair coisas para a vida da gente não funciona. Mas, gente, não é que não funciona. É que a pessoa, ela quer pular, entendeu? Ela quer ter um salto quântico. Ela quer sair daqui agora, de pensar coisas tóxicas, de intoxicar o corpo, de fechar o canal com o corpo superior, onde ela pode criar a vida que ela quer. E ela quer que, baseado nos pensamentos densos, baseado nas ruminações, baseado nas mágoas, na dor, ela quer poder ter o controle de cocriar a vida. Ela não tem esse controle. Então, quem vai criando a tua realidade o tempo inteiro é o seu corpo mental. E vocês lembram que eu falei que no corpo mental estão registrados os nossos traumas, tudo aquilo que a gente enxerga como verdade, as nossas crenças, os nossos valores, todos esses valores criados pela nossa mente. Então, quem fica manifestando a nossa realidade é o nosso corpo mental. Então, gente, olha só, é importante vocês entenderem que nós temos uma aura, né? Acho que aura todo mundo aqui já ouviu falar, né, gente? Essa aura, esse campo de energia, ela reflete os nossos 7 corpos. Então a nossa aura, ela é a frequência dos nossos 7 corpos. Quem tem clarevidência consegue ver até a cor da aura da pessoa. Muitas vezes o corpo físico dela está impregnado de miasmas, forma pensamento que vem dos outros corpos, que é o corpo da mente e o corpo emocional. Então, quando a gente começa a tratar esses corpos, entender que nós temos esses corpos, que nós somos tudo isso, né? Nós não somos apenas uma consciência de luz, nós temos todos esses corpos para nos ajudar aqui nesse processo. Então, quando você começa a entender aonde você precisa ir, as coisas se tornam mais fáceis. Então, a mente, gente, ela tem o poder de criar, certo? Mas a mente, ela cria quando a gente quer criar alguma coisa. Então, a gente vai usar o poder da mente. Claro, né? Então, a gente vai lá, usa o poder da mente, só que tem uma coisa que as pessoas não sabem. A mente, para ela criar algo que você já não está mais criando na tua vida, quando você quer mudar a tua vida através de uma cocriação, eu não quero mais essa vida que eu criei até agora. Essa vida que você criou até agora, você não precisou de sacrifício nenhum para manifestar ela, né? Ela tá aí, você criou sem perceber. Você criou inconsciente, vindo dos seus programas mentais.
Como que você vai mudar a tua vida? Então você precisa mudar, olhar para esse corpo mental e mudar os seus padrões. Quando você começa a ter a consciência, então você consegue mudar a sua vida através desse poder, que é o seu quarto corpo, que é o poder da mente. Só que esse poder, ele vem alinhado à tua mente superior. Lembra que eu falei que na mente superior a gente está mais conectado com a nossa centelha, mais conectado com a luz? O nosso quinto corpo, que é a mente superior, é a conexão que nós temos com a nossa consciência, com a nossa centelha de luz. Então, quando a gente quer mudar a nossa vida, a gente não pode tentar mudar a nossa vida na mente, tentando buscar explicações pelo conteúdo que nós já temos registrado na nossa mente. Não vai dar. A gente tem que mudar a nossa vida através da nossa mente superior, tá? Que é a conexão mais próxima à nossa centelha divina. E como a gente vai fazer isso? Nós criamos uma vida inteira, esse monte de tranqueira na vida da gente. Então, o despertar faz você se tornar consciente. O que é despertar? Opa, peraí, estou conseguindo enxergar o que está acontecendo na minha vida. Estou conseguindo perceber o que eu estou fazendo com a minha vida. Autorresponsabilidade, né, gente? Autorresponsabilidade. Então eu preciso tirar o poder da minha vida, da minha mente, né? Nesse corpo mental. E preciso colocar o poder da minha vida no meu corpo mental superior. Porque nós criamos a nossa realidade quando nós estamos com as duas mentes alinhadas. Você está com a sua mente consciente, né, gente? Com essa mente, com esse corpo mental inferior alinhado ao seu corpo superior. E aí sim você entra numa conexão com a tua centelha de luz. Parece complicado, mas não é, gente. Não é. Então, a gente precisa começar a trazer algumas práticas, né? Observar o pensamento. Se a gente já tem essa consciência de que o pensamento está criando a nossa realidade o tempo inteiro. E que a lei da atração, ela está funcionando o tempo inteiro, porque ela só está atraindo. Nós temos um corpo eletromagnético. Esse corpo vem da vibração dos primeiros 4 corpos, né? Dos 4 primeiros corpos. Então, onde você tem que mexer? Para a sua vibração mudar, para você atrair aquilo que você quer, aonde você precisa mexer? É bem óbvio, gente. É na nossa mente. É no nosso corpo mental. Observar os nossos pensamentos. Entende? Porque o que acontece? Nós vivemos em modo zumbi. Nós estamos dormindo, nós não percebemos o que estamos pensando. Nós temos cerca de 60 a 70 mil pensamentos por dia. Todos esses pensamentos inconscientes, a gente tem consciência de 1% de todos os pensamentos que estão flutuando dentro do nosso corpo mental, atraindo para o nosso corpo físico doença. Muitas vezes a raiva traz doença. Né? O ódio, o rancor se manifesta por doença, porque não tem outra forma. Então, pra gente, muitas vezes a pessoa ela consegue curar algo quando ela vai lá na mente, quando ela muda esses padrões. Como eu falei que eu tinha, né, a síndrome do intestino irritado há uns anos, eu vibrei isso, né? Então, por muito tempo, eu não sabia o que estava acontecendo. E eu fui sentindo todos os sintomas. Quando eu comecei a expandir minha consciência e entender que eu estava trazendo a doença, o que eu comecei a fazer? Não adiantava, porque não tinha remédio para curar. Então eu comecei a cuidar dos meus pensamentos. Quais são os tipos de pensamento que eu tinha? Irritada ao extremo com as pessoas, se incomodando com o que os outros falavam, querendo controlar marido, filho. Então toda essa carga de energia densa se manifestava no meu corpo físico e acabava se manifestando no meu intestino. Então quando eu comecei a soltar, sabe? Olha, não quero mais controlar, eu não estou nem aí mais para nada, eu comecei a melhorar. E os médicos falavam, olha, isso aí não tem cura, ninguém sabe por que acontece, você vai ter que tomar remédio. Eu não tomei remédio, né? E eu curei, porque eu nunca mais tive. E a minha cura estava onde? Estava no meu campo mental. Entende? Então você tem que ir direto na causa, não no sintoma. O sintoma é a tua vida, o que está se refletindo agora na tua vida. Esse é o sintoma. Eu olho a minha vida, eu vejo que a minha vida não está boa,
que minha prosperidade está travada, que meu relacionamento está péssimo, é a causa daquilo que você está ruminando nos seus pensamentos, nos seus sentimentos. Então, gente, assim, as pessoas não gostam de autorresponsabilidade, né? Ninguém quer autorresponsabilidade. Então, as pessoas, elas querem a fórmula mágica. Ah, isso aí é um monte de balela que ela está falando. Ela quer a fórmula mágica. Então, ela vai lá e compra um monte de livro da lei de atração, O Segredo, Poder da Mente, e nada acontece na vida dela. Por que nada acontece? Porque ela não foi ali na causa. Ela não foi olhar o que estava acontecendo dentro dela, quais eram os pensamentos. Isso é autoconhecimento, gente. Que tipo de pensamento eu estou tendo? Se você tem um pensamento ruim, você manifesta uma energia densa. A lei da atração, ela vai voltar para você como um espelho aquilo que você está manifestando. Então isso acontece com doença, acontece com prosperidade. A pessoa, ela quer prosperar, mas ela tem um corpo mental de ficar reclamando o tempo inteiro de dinheiro, de ficar falando mal de pessoas que têm dinheiro, de ficar julgando as pessoas porque tem dinheiro. Então a mente dela está cheia de energias negativas sobre o dinheiro. Não são energias boas. E o que ela manifesta? O dinheiro é algo muito ruim, porque toda vez que eu penso nos meus problemas financeiros, eu fico irritada, eu sinto no corpo a irritação. Por quê? Você está agredindo o teu corpo emocional. Aí eu fico irritada. Quando você fica irritada, você emana uma energia, né? Nossa aura, você está emanando essa energia. Então você acaba expulsando aquilo que era para ser bom para você. Gente, se nós somos espíritos de luz, consciência, se nós fazemos parte do todo, da consciência de Deus, estamos mergulhados em uma única consciência, qual a dificuldade que a gente tem de criar aquilo que a gente quer? É a mente que segura a dificuldade, entende? A mente te aprisiona ali onde você está. Então, começa a observar. Primeira coisa assim que eu falo, observa os seus pensamentos. Quais são o tipo de pensamento que eu estou tendo em relação a determinada coisa? Eu estou com dificuldade financeira. Tá bom, quais são os pensamentos que eu tenho sobre dinheiro? Quando eu tenho que pagar alguém, qual o sentimento que eu tenho quando eu pago essa pessoa? Você paga essa pessoa feliz? Nossa, gratidão, estou te pagando com todo amor. Esse dinheiro está valendo a pena? Ou você acaba pagando uma pessoa com dó? Tipo, ai, nossa, eu tenho que pagar ela, nossa, você entendeu? Então, qual é a energia que você tem sobre o dinheiro? A falta, né? Você está na falta, no medo de ficar sem o dinheiro. Então, o teu corpo mental está direcionando isso para você. Viva com medo de ter dinheiro, você não vai ter dinheiro. A sua vibração é a falta, é o medo. E você começa a atrair uma série de doenças, de estresse, tudo por causa do dinheiro. Quantas situações a gente vê de casais que se separam por falta de dinheiro? Na verdade, é uma falta de consciência. Você está manifestando a falta porque alguma coisa está de errado com você. Então vamos lá olhar o que está de errado, quais são as suas crenças que está registrado lá na tua mente, no teu corpo mental. O que você precisa olhar? A gente pode ressignificar tudo isso, gente. Existem infinitos trabalhos para isso. Eu sou terapeuta, eu falo, não consegue sozinho? Busca um terapeuta, mas olha só, se você expandir a tua consciência, se você trabalhar o despertar da espiritualidade em você sozinha tem total consciência de que você pode mudar tudo isso. Observar os seus pensamentos é o primeiro passo. O que está no meu corpo mental que está fazendo com que a minha vida esteja desse jeito? Vamos parar para pensar, vamos sair da caixinha, vamos buscar autorresponsabilidade. Deus não colocou você aqui para sofrer perrengue de falta de dinheiro. Deus te deu o poder de criar. Agora é com você, neguinho, entendeu? É com você. Se liberta das prisões mentais. Então pega uma área da tua vida que está te causando dor, sofrimento, e começa a analisar. Essa área tal está me trazendo dor. Então o que eu penso sobre isso? É assim, gente, tem que ser honesto com a gente mesmo, tá? Aí você fala assim, mas comigo não, porque eu quero prosperidade. Tá bom, você quer, mas qual é o seu sentimento sobre dinheiro? O que é o dinheiro para você? Dinheiro é o mal da humanidade. Dinheiro me distancia de Deus, né? Porque as pessoas falam isso. Gente, eu já ouvi pessoas falar assim, eu não quero ter dinheiro porque eu vou me tornar uma pessoa ruim.
Olha o que o campo mental dela está trazendo. Uma pessoa com esse nível mental, ela nunca vai conseguir dinheiro. Ela mesma está bloqueando. É Deus que está bloqueando? Não é Deus que está bloqueando, é ela que está bloqueando. Então, seja honesto com você mesmo, tá? Tem que ser honesto com você mesmo. O que eu penso referente a prosperidade, doença, relacionamento? Gente, tudo isso é apenas uma distração para a gente aprender a controlar a nossa mente. É por isso que nós estamos aqui. Nós precisamos aprender a controlar a nossa mente para nos conectarmos com a nossa mente superior. E assim trazer uma consciência maior de expansão mesmo. O despertar espiritual, ele está na mente superior. Ele não está na mente no quarto plano, no quarto corpo. Então, oi Li, querida! Boa noite! Então, gente, vocês trazer a consciência de que eu estou manifestando o meu quarto corpo, eu estou manifestando a minha mente inferior. E quando você traz essa consciência de que você está na sua mente inferior, não tem como você culpar Deus, culpar o destino. Destino não existe. Nós temos aqui um livro aberto, tudo em branco, a gente está o tempo inteiro escrevendo a nossa história. Né? Os nossos erros, as nossas escolhas estão refletindo na nossa vida. Não é destino. Deus não coloca ninguém aqui para fazer arte, não. Você manifesta aquilo que está no seu quarto corpo, no corpo mental inferior. Então, você começar a entender que você precisa ter conhecimento sobre os seus corpos, você precisa ter conhecimento sobre o poder da tua mente, trabalhar a conexão com a tua mente superior. Isso, gente, vai trazer uma vida melhor para vocês em todos os aspectos. A saúde de vocês vai melhorar muito. Vão curar a ansiedade, vão curar a depressão. Quando você cura os pensamentos, ele reflete, porque assim, você curou o teu pensamento. O terceiro corpo emocional já não vem mais com a carga de pensamentos tóxicos, porque os seus pensamentos estão sendo vigiados pela tua consciência, porque você está permitindo. Então, o seu corpo emocional já não vem com uma carga de energias ruins. Então, ele não tem como passar para o teu corpo físico coisas ruins. E, por consequência, a nossa frequência, a nossa aura, ela vibra na positividade. Ela vibra na conexão com a luz, com o fluxo do universo. Só que as pessoas estão dispostas a isso? É uma boa pergunta. As pessoas estão dispostas a fazer uma reforma íntima? Nós estamos falando de despertar da consciência, não estamos falando de fórmula mágica. Eu não conheço fórmula mágica, gente. Esse negócio de o segredo, a lei da atração, foi distorcido esse ensinamento, tá? A lei da atração, o fato, ela está funcionando, óbvio. Mas é você que é responsável. Se ela está atraindo coisa ruim, eu não sei me conectar com a lei da atração. Não, você está agindo errado. A lei da atração está atraindo mais daquilo que você está vibrando. Então vamos olhar, gente, para o nosso corpo mental, tá? O que eu estou fazendo com a minha vida? Gente, é chegada a hora do despertar, descortina, sabe? O véu das ilusões. Eu não sou um corpo físico. Como eu expliquei no início da live, o corpo físico ele não tem consciência nenhuma, ele é um avatar. Tanto que na morte ele vai embora, o que fica é seus dois corpos, né? O corpo mental e o corpo energético, o corpo emocional. Isso é você. Os seus 7 corpos estão relacionados a 5 corpos, na verdade. O corpo físico ele é um instrumento. E o segundo corpo etérico é apenas uma conexão de energia, né? Que você precisa receber o prana para que isso aqui tenha vida. Então, ao invés da gente ficar se preocupando só com o nosso corpo físico, apesar que ele precisa de amor e cuidado, porque é o templo da nossa alma, a gente tem outros corpos para olhar. Então, dentro desses 4 corpos mais densos é o nosso corpo mental. É nele que está todo o segredo, tá? A lei da atração funciona nele? Funciona nos outros, mas é ele que vai direcionar aquilo que ela vai atrair. Conexão com a fonte, conexão com a luz, com a centelha divina, está no nosso 5º corpo, o corpo da mente superior. Como nos conectarmos com o corpo de luz elevados com um monte de pensamento tóxico? Gente, não tem como, eu acho que é muito lógico de vocês entenderem, né? Então, a gente vai se distanciando dos nossos corpos de luz e ficando aprisionado nesses 4 corpos aqui, enterrando a gente nessa matrix, enterrando
prendendo a gente nessa ilusão. Então eu acho que eu sou um corpo físico e que eu tenho uma mente que eu não sei nem de onde apareceu. Os cientistas não conseguem explicar a mente, né? Porque eles não acreditam. Então, vamos olhar para o nosso corpo mental, gente. Vamos olhar, como eu falei, o alinhamento da mente, ele traz o alinhamento da consciência. Observar os seus pensamentos. Eu estou repetindo várias vezes isso. Gabi, boa noite, linda. Boa noite a todos. Observe os seus pensamentos. Você está no despertar da consciência? Eu estou despertando a consciência. Você está vigilante? Beijo, querida. Você está vigilante? Vamos falar sério. Todo mundo acha que está despertando, né, gente? É lindo falar do despertar da consciência. As pessoas adoram. Eu estou despertando. Você está vigiando os seus pensamentos? Você está cortando os seus pensamentos tóxicos? Porque assim, no começo parece algo difícil. Porque nós estamos condicionados a pensar tóxico, né? A ficar pensando coisas ruins. A gente está condicionado. A nossa mente, ela é viciada em algum tipo de pensamento. Pessoas doentes adoram falar sobre doença. Adoram reclamar para os outros que estão doentes. Olha qual é o campo de energia de uma pessoa que vive doente. Você encontra uma pessoa na rua, você fala, como você tá? Tô péssima. A pessoa nem tá tão ruim. Tô péssima, tô isso, por quê? Porque o corpo mental dela faz com que ela só enxergue a doença. De tamanho adormecimento, ela só enxerga a doença na vida dela. Assim também é com a prosperidade, com os relacionamentos, casais e tudo mais. Tudo se reflete nos nossos corpos. Estar vigilante faz parte do autoconhecimento, faz parte do despertar da consciência. O que é o despertar da consciência? Ser consciente, estar consciente. Sabe quando a gente tem uma situação de briga? Vamos ver se vocês conseguem entender assim. Você entrou numa situação de briga com uma pessoa. Normalmente, quando a gente entra numa situação de briga, você fica inconsciente, você fala o que você não quer, você pode agir de uma forma que você não quer, por quê? Você perdeu a tua consciência total, você entrou numa loucura de troca de energia ali, foi manipulada por energias densas, porque o nosso quarto corpo, o nosso corpo mental inferior, ele é influenciado por energias densas, por irmãozinhos ali, ó, que estão te rodeando, eles se conectam com esse quarto corpo. Então, quando você entra numa briga, você perde a consciência. Quando eu falo você está consciente, é você chegar e falar, peraí, isso não é bom pra mim. O que eu tô fazendo? Por que eu vou brigar? Nesse momento você trouxe a consciência. Que normalmente a gente fica tão adormecido que a gente nem lembra que tem a consciência. A gente acha que a nossa mente é a nossa consciência. E ela é uma mente consciente, não é a nossa consciência, a nossa centelha de luz. São coisas diferentes. Estar consciente com aquilo que está acontecendo com você. Você pode mudar a vida. Gente, vocês podem mudar a vida de vocês, mas vamos começar pela reforma íntima. Se você quer mudar, eu estou falando isso por experiência de vida, Você quer mudar a tua vida? Então muda dentro. Você não consegue mudar o externo sem mudar a parte de dentro. Começa a observar os seus pensamentos. Eu estou repetindo isso. Que tipo de pensamento está vindo na minha mente? Quais são esses programas mentais? O que eu penso sobre tal situação? O que eu preciso mudar? Eu sou uma pessoa doente. Não, eu não sou doente, eu tenho um corpo perfeito. A minha mente está doente, mas eu não sou doente. Então você vai ressignificando o pensamento. Vem um pensamento de doença, respira, eu sou saudável. Respira, eu sou saudável. Eu vivenciei também uma desrealização há um tempo atrás, eu já falei isso em outras lives. E eu tive um pico de expansão assim e eu comecei a me conectar com outras dimensões, com outras realidades e eu surtei. Eu acreditei que eu fosse ficar louca. E como que eu curei isso? Foi parando de olhar para isso. Eu não falava sobre isso com ninguém. Você está ansioso? Então eu vou te dar uma dica que é o que eu faço nos meus tratamentos com as minhas pacientes, tá? Você está ansioso? Para de olhar para a ansiedade. Para de estudar sobre ansiedade. Para de buscar sintomas de ansiedade. E para de ficar procurando, sabe? Falando com todo mundo, eu tô ansioso, eu sou ansioso. Olha, eu sou ansioso, eu sou muito ansioso. O que você está colocando nos seus corpos e na sua frequência? Eu sou ansioso. Por favor, universo, me traga mais ansiedade, porque eu sou. Ainda traz aquele poder da palavra eu sou de criação. Eu estou criando ansiedade, eu sou ansioso. E aí você se torna ansioso e isso vai aumentando num grau tão grande que a pessoa acaba surtando.
Então, como mudar algo que está trazendo uma dor para você? Uma dor, porque a falta de dinheiro, gente, o dinheiro é uma moeda de troca, a gente precisa dele dentro desse planeta. Nós estamos num planeta material. Então, muitas vezes a gente sente um perrengue por causa do dinheiro. Então, eu tô com um problema com o dinheiro, então peraí, eu criei isso. As minhas crenças são de pobreza, sabe? De escassez. Então eu vou olhar para isso, eu não vou ficar buscando fórmula mágica, porque não vai rolar. Por quê? Porque esses catarses que vêm para nós, a doença, a falta de dinheiro, já é algo para você sair da caixinha, sair das ilusões. A Eliana está falando aqui, verdade, as pessoas têm mania de falar a minha dor de cabeça, a minha diabetes. Então, você pode ver ali, essas pessoas cada vez mais estão ficando mais doentes. Elas estão contaminando o corpo físico dela com miasmas, forma pensamento. E isso está se manifestando na realidade. Agora, gente, pensa bem, se a pessoa consegue manifestar a doença, por que ela não manifesta a cura? Por que fica resistindo à cura? Primeiro que a pessoa muitas vezes ela tem um ganho na doença. Se eu estiver doente, a família vai me dar mais atenção. Se eu estiver doente, então ela começa a buscar ganhos na doença. É o que mais acontece. Então a mente dela começa a buscar ganhos. Olha, se você estiver doente, o seu filho vai ficar perto de você. Se você estiver doente, o seu marido vai te dar atenção. Então a mente dela está assim contaminada de energia de doença. E como eu falei, a mente vai trazendo o sentimento para o corpo físico. E se reflete. E também, gente, em relação à prosperidade. Eu sou pobre, eu tô numa dureza. Como é que tá a vida pra você? Nossa, tá horrível, a crise tá terrível. Nossa, o planeta, né, o país, Brasil, tudo isso tá fazendo com que a pessoa, ela traga essa energia pro corpo físico dela. E também reverbera uma ansiedade. Pra chamar a atenção, com certeza, reverbera uma ansiedade. É porque a pessoa está na mente, ela está deixando com que a mente dela domine a realidade dela. Esse negócio de manifestação não existe? Poxa, ela está manifestando, como não existe? Vamos parar para pensar. Uma pessoa doente, para pensar, uma pessoa que vive doente, ela não vive falando de doença? Como que ela manifesta saúde? Eu não conheci uma pessoa doente que falasse de saúde. Eu não conheço, gente. Então já não é uma prova de que ela está manifestando o que o quarto corpo dela mental está reverberando. E também é de dinheiro. Eu não conheço uma pessoa que reclama de dinheiro o tempo inteiro e começa a ganhar bem de um dia para o outro. Eu vejo a vida dela desgraçar, eu vejo o dinheiro dela voar da mão dela, para cada vez mais ela continuar reclamando que ela não tem dinheiro. Isso, gente, é um torpor, é uma prisão mental, é algo tão triste. Tão triste, que infelizmente se você não traz uma consciência, um despertar espiritual, você não enxerga. Aí essa pessoa começa a comer livros. Eu vou ler livro, e não consegue mudar a vida dela. Porque ela não sabe que a vida dela está empacada lá no quarto corpo, no corpo mental inferior. Então vamos trabalhar isso? Vamos começar a olhar. Pensamentos. Tudo vem de um pensamento. O pensamento, ele gera um sentimento. O seu quarto corpo gera um sentimento para o teu terceiro corpo, que traz a energia dos dois corpos para o teu corpo físico. E o que acontece? Forma os pensamentos, conexão com a matriz divina, conexão com a energia morfa, a energia da criação. Nós manifestamos a nossa realidade usando o éter do universo, que é a energia da criação. Se nós temos um campo mental de doença, muito triste isso, gente. O que a gente está fazendo com a nossa vida? A gente está manifestando dentro do nosso campo mental doença. A lei da atração está lá só reverberando mais do mesmo. A lei da atração não tem consciência se aquilo é bom para você ou não. Ela apenas vai refletir aquilo que você está manifestando. Olhar para os seus pensamentos é o segredo. Por isso que muitas pessoas falam do poder mental. Só que eu falo do despertar. Porque o seu despertar, ele vai equilibrar o seu mental. Ele vai trazer essa conexão com o divino, a sua conexão com o seu quinto corpo, que é a mente superior, a conexão com a luz. Eu já trabalhei muito esse negócio da mente, eu tenho muitos vídeos no meu canal falando sobre mente e tudo. Só que eu comecei a perceber
que as pessoas, elas querem trabalhar a mente dela, mas elas esquecem daquilo que é a essência dela, que é a consciência de luz, o espiritual. As pessoas perderam a conexão com o espiritual. E aí o que acontece? Ela passa uma vida inteira e não consegue fazer nada. Gente, quando você manifesta alguma coisa pela lei da atração, se alguém já manifestou aqui, pode falar se eu estou mentindo, traz uma consciência para mim. A gente manifesta quando a gente está na alegria. A gente recebe intuição da conexão da luz quando a gente está feliz. Ninguém recebe intuição com uma mente poluída de raiva e ódio. Não recebe, porque o corpo mental bloqueia o acesso aos outros corpos sutis, aos corpos de luz. Não recebe. Você recebe intuição do seu mentor, como eu falei na minha última live, quando você está na luz. Então, como eu falei, o meu contato com o meu mentor espiritual acontece muito na meditação. Por que a meditação? A meditação acalma o seu quarto corpo, que é o corpo mental inferior. E quando ela acalma o corpo mental inferior, o que acontece? A minha mente vai para o quinto corpo, que é o corpo superior. E é ali que eu consigo a conexão com a luz. Inspiração. Eu recebo aulas inteiras das que eu faço nos vídeos, tudo através de uma meditação e uma conexão com a luz. Ai, você está em outro grau. Não estou em outro grau. Eu estou me esforçando, que vocês todos podem fazer também. Eu percebi, gente, estudando a lei da atração, tentando mudar minha vida pela marra, eu percebi que não é assim. Se você não se conectar com o seu espiritual, você não vai mudar, porque é o espírito que manifesta, não é essa carcaça, não é esse corpo. Então, quando eu comecei a perceber de que eu falei, eu vou passar uma vida inteira fazendo limpeza de crenças e não vou terminar nunca. Porque a gente traz todas essas crenças dessa vida e traz crenças de outras vidas. E compartilhamos crença com o inconsciente coletivo. Olha, Eliana está falando, verdade, eu tive de fazer muitos exercícios para mudar os pensamentos. E é um desafio, mas tive muita mudança. É isso, sabe fazer o quê? Arregaçar a manga. A gente precisa se esforçar, nós estamos aqui para passar pelo caminho, para entender que não pode ser de outra forma. Então não tem fórmula mágica. Então as pessoas acabam saindo da minha live porque não vai ter fórmula mágica. Gente, eu já comprei curso, eu não estou julgando não, porque são cursos maravilhosos, de famosas, de cocriação aí na internet. E assim, a minha vida mudou quando eu caí na real. Que eu sou a única que posso mudar a minha vida. Quando eu comecei a estudar espiritualidade, quando eu comecei a me conectar com o meu quinto corpo, com a minha mente superior, ali eu comecei a melhorar minha relação com a minha família, a melhorar minha relação dentro da minha casa, a entender que o dinheiro é uma moeda de troca neutra. Ele não tem bem nem mal, é a gente que coloca intenção naquilo. Então, o que eu aprendi, gente, quando você for pagar alguém, pague com amor. A mente pode trazer assim, você vai faltar para você, cancelado, não permito, nada falta para mim, porque o meu dinheiro não vai vir pela minha mente, por esse monte de conversinha tagarelice da mente, o dinheiro vai vir para mim com a minha conexão com a luz. Então toda pessoa que eu pago, toda, é uma pizza, é uma dívida toda, eu agradeço tanto. Eu pago, entrego aquele dinheiro com tanto amor para a pessoa. Sempre foi assim? Claro que não. Claro que não. O dinheiro é um amigo, exato. Com certeza, gente. Ou ele é um amigo ou um inimigo. Se ele é seu inimigo, você está lascado, você não vai ter dinheiro nunca. Você vai viver na escassez. Porque a intenção, vai fazer compra? Ai, meu Deus, gastei R$200 no mercado. Gratidão, eu tenho esse dinheiro para gastar. E eu pago com amor. Mas as coisas estão no olho da cara. Não tem problema, eu tenho dinheiro para pagar. Eu tenho R$50. Gratidão por ter esses R$50. Agora, quando você paga o negócio com medo, sabe quando você dá quase puxando da mão dos outros? Gente, é tão óbvio, né? Eu não sei, de repente para mim é tão óbvio. Você está vibrando a escassez, o medo de perder o dinheiro. E o seu campo emocional, o teu campo mental está aqui, vibrando na tua aura. Medo, escassez. O que a lei da atração entende? Escassez, ela é escassa, manda escassez para ela é escassa. Entende? Essa energia amorfa, né, gente, que é a energia da criação, a matriz divina, ela não pensa, não tem consciência de julgar o que é certo e o que é errado. Deus não vai manifestar algo ruim para mim. Vai,
vai. Se você traz algo ruim dentro de você, vai manifestar algo ruim. Aquela pessoa, pode reparar, gente, uma pessoa que sempre foi assaltada. Vocês não conhecem ninguém. Gente, vamos participar da live. Vocês não conhecem ninguém que já falou assim, fui assaltada 5, 6 vezes. Aí você conhece outra pessoa que fala, nossa, sério, eu nunca fui assaltada na minha vida. Aí você sai com essa pessoa, cuidado com a tua bolsa. Nossa, cuidado com o motoqueiro. Meu Deus, o que o campo dela, a aura dela tá vibrando? Nossa, aura eletromagnética. Assalto é a minha realidade. Eu tô na 3D, eu tô na ilusão. Assalto é realidade. Assalto precisa vir pra mim, pra afirmar que eu vou falar pros outros, tá vendo? Te falei que eu ia ser assaltado? Olha aí. Gente, olha só como é o adormecimento espiritual. Faz sentido isso pra vocês? Então começa a trazer consciência. Vamos olhar para os nossos pensamentos? Vamos parar de ficar buscando fórmula mágica? Lei de atração vai funcionar? Vai. Ela é maravilhosa. Ela é uma lei universal. Ninguém corre dela. A lei da causa e efeito vai funcionar? Vai. Você está passando um perrengue porque é seu destino? Não, porque você plantou lá atrás e você tem que pagar a dívida. A dívida é para o teu espírito. A dívida é para você aprender e não fazer mais. E você precisa achar beleza nisso. A Gabriela está falando que nunca foi porque você não pensa em assalto. Porque você não está o tempo inteiro preocupada com assalto. O assaltante, ele sai na rua buscando alguém inconscientemente que está pronto para ser assaltado. Gente, tudo é atração. É incrível. Quando a gente sai da caixinha, a gente vê que não existe o acaso. O assaltante está em busca de alguma vítima que quer ser assaltada inconscientemente. Então, eu já parei num farol, mulher sozinha num carro, tipo 11 horas da noite, numa avenida vindo do trabalho. Eu vi o assaltante de vidro aberto, o assaltante passou da frente do meu carro e assaltou o carro do meu lado, e era um homem. E eu era um alvo muito fácil. Quando eu vi, claro que eu fechei os vidros, né? Porque a gente não pode também ficar dando, né? Porque ele não me assaltou. Entende? Porque eu não estava naquele momento vibrando medo. Eu estava ouvindo minhas músicas de luz dentro do carro, pensando em outras coisas, pensando nos meus projetos e não estava vibrando no medo de ser assaltado. Agora, com certeza, aquele rapaz no outro carro estava com medo, com receio, estava pensando em assalto. Não que ele estava pensando naquele momento, mas o campo de energia dele está aberto para assalto. Então, o assaltante, a conexão do campo de energia dele vai se conectar com a energia do outro. Gente, é incrível isso. Pensamento gera o sentimento. Com certeza, o pensamento é o foco. É ali onde você precisa trabalhar tudo. Se você só ficar pensando, preocupada em se melhorar, gente, vocês estão curando o mundo. Primeiro, nós precisamos de pessoas espertas. Nós precisamos de luz. Quanto mais você mudar a sua vibração, mais luz você está expandindo para o planeta. Porque o planeta, ele é contaminado de energias como medo, raiva, inveja. Imagina quantos milhões de pessoas, um número grande de pessoas adormecidas pensando em assalto, pensando em ódio, em racismo, em preconceito. E se vocês olharem na mídia, tudo isso cresce, mas bruscamente. Porque o pensamento de todo mundo junto cria uma potência e se manifesta. Ah, mas eu não penso nisso. Então você não atrai. Você pode viver a 3D e estar na frequência da 5ª dimensão. A frequência da 5ª dimensão é a tua consciência superior, é a sua mente superior. Então, olha só que legal. Quando você está vibrando a tua mente superior, você não está na 3ª dimensão. Cíntia, quando a nossa vibração está baixa, tem algo que a gente possa fazer para aumentar? Tem, Gabriela. Primeiramente, você tem que olhar, observar o que você está fazendo que a tua energia está baixa. O que você está pensando, quais são os seus pensamentos, sabe? Aqueles pensamentos que estão enraizados ali. Porque é eles que trazem, gente. Esses pensamentos vão gerar um sentimento no nosso corpo emocional. E aí a tua frequência vai lá embaixo. A gratidão não é só um modismo, agora é um modismo, né? Todo mundo fala em gratidão, mas poucos sentem realmente a gratidão no corpo. A gratidão, o que acontece? Quando você começa a vibrar na gratidão, você concorda que você já não está na tua mente inferior, na mente da raiva? Oi, Si, linda! Boa noite a todos! Então, quando você começa a vibrar na gratidão,
você já não está naquele momento vibrando no teu quarto corpo, você não está na mente inferior. Então qual é a sua conexão? Com a luz. Então a tua vibração automaticamente vai mudar, porque assim, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. A gente não consegue vibrar gratidão e ódio ao mesmo tempo. Você escolhe qual que você vai dar poder. O ódio vai fazer você ficar cada vez pior, a gratidão vai elevar a sua frequência. Fora que a gratidão, esse processo de se sentir grata, ele faz um coquetel químico no cérebro, faz liberar hormônios do bem, hormônios da felicidade. Serotonina, ocitocina, hormônios do amor. Então você começa a sentir no teu corpo que muda a frequência. Gente, a energia densa é forte. A gente sabe. Vamos pensar, quando você está com raiva de alguém, não é horrível? A nossa essência não é raiva, ódio, inveja. É ruim, é pesado. O nosso corpo fica ruim, dá dor de cabeça, muitas vezes dá ânsia de vômito. Quando a gente está sentindo energias densas, é muito fácil de detectar. Cidinha, fica tranquila, a live vai ficar gravada, amada. Depois você assiste, tá? Gratidão. Então, o que acontece? Observa. Se observa, você precisa ser observador de você mesmo. Ninguém vai te curar. Gente, nem Jesus descendo aqui na tua frente, ele não vai curar. Tanto que quando ele fazia um processo de cura, o que ele falava? Vá e não peques mais. Quer dizer, vá e muda as suas condutas, muda os seus hábitos. Porque senão você vai voltar a ficar doente, você vai voltar para a mesma situação. Porque o que trouxe a doença, a escassez, o sofrimento, é aquilo que a gente está reverberando. Então, tem que ter controle sobre os seus pensamentos, para não gerar sentimentos. O pensamento, ele é o foco de tudo, é nosso corpo mental inferior. Já fala corpo mental inferior. É esse corpo que fica trazendo densidade, que fica apegado ao passado, que fica incomodado quando o vizinho compra um carro melhor. Aí quer julgar, nossa, ele conseguiu esse carro porque está fazendo tramóia. E se ele está fazendo tramóia, gente, problema dele. Não importa o que ele fez, importa o teu pensamento, a tua energia em relação àquilo que ele fez. Se você não querer, não tem como mudar a vida. Se você não... sim, Viviane. Por isso que eu falo, o despertar espiritual, a pessoa que entra no processo do despertar, ela tem que estar querendo mudar. Ela tem que estar querendo arregaçar as mangas. E assim, a gente entra nesse processo. Deus é tão maravilhoso, né? Todo esse sistema aqui de reencarnação é tão maravilhoso que ele faz a gente passar por uma tremenda dor mesmo, né? Uma tremenda dor para a gente entender que a gente não vai mudar a nossa realidade através da nossa mente inferior, né? Que são as catarses. Não vai mudar. Então, ou você fica no sofrimento e tá tudo bem, oba-oba, tô lascada mesmo, vou morrer no sofrimento, vou beber pra caramba porque aí eu não lembro do sofrimento, vou usar droga porque eu não quero me curar. Ou você chega e fala assim, bom, eu percebo que eu desgracei a minha vida, então agora eu vou mudar. É aí que você começa a entrar nesse processo do despertar. E o despertar, gente, é a nossa conexão com a nossa mente superior. E quando a gente está na luz, não há dor em Deus, gente. Não há sofrimento em Deus. E tem muita gente assim, né? Tem que vigiar o julgamento dos pensamentos. Porque isso é consciência, você está consciente dos seus pensamentos. Despertar a consciência, despertar espiritual é o despertar da tua consciência. Se você não está consciente dos seus pensamentos, você é uma marionete do sistema, você é uma marionete dos seus programas inferiores mentais e você não consegue mudar a sua vida. E não muda, não muda. E gente, eu acho isso perfeito, tá? Porque você precisa passar pelo caminho. Você precisa trilhar o caminho, você precisa saber do que você está falando, você tem que ter vivência. Para que um dia você possa auxiliar uma pessoa que está adormecida e que precisa, através do seu exemplo, mudar a vida dela. Então, observar os pensamentos, se tornar consciente daquilo que você é. Dentro desse processo, as pessoas fogem, elas correm, porque elas não querem olhar que lá no pensamento, lá naquele corpo inferior, tem inveja, tem raiva, tem maledicência, ela não quer olhar. Mas isso é uma tremenda prisão do ego, gente. É uma prisão do ego que está refletindo aqui nesse corpo mental, por consequência espiritual.
emocional, né? O ego, ele tá aqui dentro desses 4 corpos inferiores. Então é saber que, tá, se eu tô vibrando a inveja do meu vizinho, eu não quero isso pra mim, eu tenho o livre-arbítrio e eu tenho o poder de escolha, eu não quero invejar o meu vizinho porque ele tá num carro novo. Quando você fala, eu não quero ter esse sentimento ruim, o que acontece? Você está consciente, você está na sua mente superior. Quem está direcionando esse pensamento para você é o seu eu superior, é a tua mente superior, entende? Você já não está na inferior. Então você já está conectado com a luz, com a tua centelha. E aí você começa a olhar para aquilo, sabe? Eu não quero me conectar com esse tipo de energia. Então você começa a respirar e trazer, sabe, consciência para tua mente. Tá tudo certo, todo mundo merece prosperar, a prosperidade está aqui para todos. A prosperidade é só uma conexão com uma energia, é só uma frequência com uma energia divina. Porque a prosperidade, ela é uma energia divina. Então, mas tem gente que prospera e não são pessoas boas. Mas ela não é próspera, gente. Eu conheço pessoas que têm dinheiro, mas só tem dinheiro. Vive com medo de pagar os outros, só reclama de dívida, toda hora só reclama, só pensa em dinheiro, tem relacionamento péssimo com os filhos, com tudo ao redor. Então ela só tem dinheiro, isso não é prosperidade divina. Quando a gente fala em prosperidade divina, é quando o dinheiro ele vem como uma forma de contribuição para você viver esse despertar de uma forma mais leve. Porque quando nós estamos conectados ao nosso quinto corpo, a nossa mente superior, nós estamos conectados à luz. Não há sofrimento em Deus, não há escassez em Deus. Aonde que Deus é escasso? Aonde que a nossa consciência é escassa? O que manifesta a escassez, o sofrimento, é nossa mente inferior. Então, vale muito a pena você começar a estudar a espiritualidade. E o autoconhecimento é a chave. Porque eu estou levando consciência para vocês, eu estou trazendo aqui uma consciência. O que vocês vão fazer com isso? Você pode sair da live e nunca mais nem dane-se. Legal! O que você fez com essa informação? Entende? Muitas pessoas não vão fazer nada. Por isso que eu falei, o caminho do despertar é para todos, mas nem todo mundo está disposto a passar. O que eu vou fazer com essa informação? Eu quero mudar minha vida, eu quero me conectar com a minha mente superior, eu quero me conectar com a luz. Então, eu vou começar a observar meus pensamentos. Vou me tornar consciente. Isso é expansão de consciência. A sua consciência expande. E aí você começa a se tornar observador daquilo que você está manifestando. Gente, isso é lindo. Einstein falou, né? Uma mente expandida nunca mais volta ao que ela era antes. Então, se você fizer esse trabalho de expansão de consciência, no início pode ser algo bem difícil. Cara, eu não percebi que eu estava vibrando isso. Poxa, não, traz leveza. Eu estou no meu caminho, Vai chegar uma hora que é tão automático, tão automático. Ontem eu tive uma experiência assim, gratidão, Li. Ontem eu tive uma experiência bem complicada. Então eu tô na matéria, eu ainda preciso de muito. Por isso que eu busco a minha espiritualidade, justamente para não me ferrar. Porque se eu ficar numa energia dos outros, eu que vou me lascar. Cada um que fique com a sua energia. Então eu descobri, né, vieram me falar que uma fulana tal falou algumas coisas de mim. Primeiro, eu não queria ficar sabendo. Mas aí eu pensei, eu fiquei tão irritada, gente. Na hora, eu fiquei irritada. Falei, caramba, beleza. A pessoa foi embora, tudo, e eu fiquei, não, eu não vou ficar desse jeito. Eu não posso. Porque aí o que você faz? Entra na maledicência junto, bora falar mal da outra pessoa, bora vibrar na maledicência, vamos descer o pau a lenha no outro. Os irmãozinhos aqui, tudo conectado a você. Oba, ela baixou a guarda, foi pra dar luz, a gente vai pra treva assim, ó. Assim, ó. Nossa conexão com a treva é tão rápida por a gente estar nesse planeta, por estar familiarizado com ela, é 2 minutos pra você ir pra treva. É questão de segundo. Você cai a energia lá embaixo. E quando você não tá consciente, quando você não tem a consciência, você fica mergulhado. Fica lá 2, 3 horas metendo o pau na outra pessoa. Começa a sentir o seu corpo ruim. Aí começa a ver que começa a trair só desgraça com a tua vida. Então aconteceu isso comigo. E eu falei assim, nossa, não queria ficar sabendo. Mas beleza, gente. Chegou até a mim. É um teste. Se eu estou no caminho da espiritualidade, eu tenho que saber lidar com isso. Hoje eu peguei e fiz uma baita
um baita ritual espiritual, um trabalho espiritual daqueles. Eu fiz, eu falei, não vou ficar com essa energia. Entendeu? Aquilo fica ruminando na minha mente e eu tô percebendo. Ah, a fulana falou aquilo. Gente, olha que loucura. E aquilo ruminando. E eu falei assim, não vou ficar. Chamei a minha sobrinha Tamara, que a gente faz os trabalhos juntos. Eu falei assim, eu não quero ficar com essa energia. E sim, gente, eu poderia começar a trabalhar gratidão. Eu já comecei desde ontem a trabalhar mais com gratidão. Ouvir mantras, tentar ver outras coisas. Foi melhorando, fui acalmando. Eu percebendo que o meu ego estava inflado. Ai, como foi falar isso de mim? Que injustiça. E eu pensei, eu dei oportunidade. Eu me aproximei. Eu dei oportunidade, eu preciso aprender. Será que não é o momento de me distanciar? Então, me vibrei totalmente, Viviane, na energia do outro, totalmente. A energia da fofoca me contaminou, vibrei na energia. Não continuei, mas peguei a energia. E a energia é horrível, o corpo fica horrível. Eu consigo perceber a energia densa. E eu falei assim, não, isso não é meu, eu não me lasco aqui estudando a espiritualidade para ficar com essa energia, isso não é meu. Eu peguei e chamei a minha sobrinha e falei, vamos, e fiz meditação, coloquei coisas no YouTube sobre espiritualidade, consegui dormir de boa. Acordei hoje e ainda falei assim, isso não tá legal, putz, eu fiquei chateada, eu sei que eu não devo, eu tô aqui no corpo, gente, eu tô aqui, a gente flutua entre as mentes. Falei, não quero ficar assim. Fiz o meu trabalho, coloquei meu mantra, fiz as minhas meditações aqui, fiz tudo que eu vejo que melhora meu corpo, pronto. Acabei saindo desse trabalho espiritual percebendo que não tem problema, a pessoa fala de mim o que ela quer, é dela. Mas se eu não tivesse feito isso, eu não conseguiria falar isso na live. Eu estava irritada. Agora, como seria eu ficar assim a semana inteira? Como seria eu ficar assim o mês inteiro? E pior, como seria eu guardar esse ódio por uma vida? O que ia acontecer comigo? Se por algumas horas eu fiquei me sentindo mal, no meu corpo me sentindo mal. Então, quando você começa a enxergar, significa que você está consciente. E é incrível, eu começo a ver os meus sentimentos. Eu, nossa, como é forte. Cara, como o ego é forte, como ele quer dominar a nossa mente. E eu vejo a energia. Então, quando você expande a consciência, você começa a perceber. Não é o outro. É trazer a consciência assim, por que isso chegou até a mim? O que eu tenho que aprender? Tá, eu acho que é o momento de você se afastar, talvez não tá ressoando. Porque quando você se afasta de algumas pessoas assim, você não quer se afastar, você gosta da pessoa. E aí vem um negócio desse, puta, e bate e dói, é o momento de desligar. É a vida que fala assim, ó, você sabia que não tava legal. A pessoa tá num outro nível de consciência, você quer ajudar, você quer levar luz, agora se afasta, porque a pessoa não quer e ela tem o livre-arbítrio dela. Eu pego muita energia negativa. Então, a gente pega, olha só, a gente pega aquilo que a gente está permitindo. Entende? Você permite, você abre o campo. E quando você abre o campo, você vira uma esponja. E aí você se torna inconsciente daquilo que está acontecendo com você. Ou seja, você se torna adormecido. Isso não é despertar. A gente tem vários processos, né? Dentro desse despertar, vários processos. É infinito. Você despertou um pouquinho. Então eu despertei um pouquinho, eu consegui enxergar que aquilo era algo que ia lascar minha vida. Aí você começa a pensar, tá bom, vale a pena eu pegar uma fofoca, que eu nem sei se é verdade, e detonar minha energia, né? E vim aqui fazer uma live péssima para vocês, porque vocês sentem a minha energia, isso aqui é uma egrégora, né? Todos nós juntos, falando sobre espiritualidade, vocês iam sentir minha energia. Não tinha condições. Então eu falei assim, eu vou manter isso dentro de mim ou eu vou permitir que o que seja das pessoas fiquem com elas e o que é meu fique comigo. Então é um momento que você traz a consciência, você fala, chega. E aí, como você falou, Meg, né? A Meg que está falando aqui. Quando você decide que não quer mais, você tem um livre-arbítrio. Ninguém pode com o seu livre-arbítrio, porque Deus te deu o poder de livre-arbítrio. Quando você fala, não permito mais, você não pega energia. Então você não fala nem mais isso pra ninguém, tá? Que você pega... Ah, eu acho que eu falei errado, será? Como afastar a energia do outro? Bom, quem tem costume de falar que pega a energia do outro, eu não sei se eu li errado o que a Meg falou, não fala mais, tá? Porque toda vez que você fala, eu me conecto com a energia do outro, eu pego a energia do outro, você acaba se tornando esponja, porque você tá vibrando se tornar esponja do outro, tá?
E como afastar a energia do outro? Como você afasta? Do jeito que eu falei. É você trazer a consciência para aquilo que você é. Gente, só um minutinho aqui, vou só puxar um pouquinho aqui. Chegou uma visita aqui. Então o que é? Você traz, vem aqui pelo cantinho. Chegou uma visita aqui da minha casa. A Tamara, tá? Que a gente fez o ritual hoje. Então, gente, a Meg e a Get? Nossa, linda! Não sabia, Get. Gente, é minha prima, que legal. Então, assim, como afastar a energia densa, né, Get? Foi isso que você me perguntou. A gente afasta a energia densa do outro quando a gente não entra na energia do outro. Se você não entra na energia da pessoa, não tem como, porque você fecha o teu campo. Então, é observar. Ó, dentro desse processo do despertar, a gente tem que começar, infelizmente, gente, a selecionar as pessoas que a gente convive, tá? Também te amo, Get, linda. É você começar a observar as pessoas que andam com você. Quando eu entrei nesse processo do despertar, gente, tanta gente saiu da minha vida, pessoas que eu amo, mas não teve jeito, não ressoava, as conversas eram tóxicas. E quando a gente começa a despertar a consciência, o que acontece? Faz mal, as fofocas fazem mal, a gente começa a entender a energia. Então a gente começa a se afastar desse tipo de energia. E aí você tem a consciência de que aquilo vai te ferrar. Então, a gente fala assim, mas eu estou despertando para entrar na luz. Então vamos ter um pensamento, o Ho'oponopono ajuda sim, muito, muito, viu? Boa lembrança aqui. Então assim, vamos trazer um pensamento ainda do ego, dentro desse despertar espiritual. Pensamento do ego, tá? Eu vou me ferrar, eu vou me lascar se eu ficar contaminada com a energia do outro. Então você pensa assim, eu vou me lascar, eu vou afetar minha prosperidade, eu vou afetar minha relação com a minha família, eu vou me ferrar, eu vou me distanciar daquilo que eu realmente sou. Então você começa a trazer um pensamento egoísta. Esse comecinho já vai fazer com que você não se conecte mais com o que é do outro. E você lembra daquela historinha? Eneida, vai ficar gravado, querida, depois você assiste, tá? Então, você sabe aquela historinha, assim, a gente reverbera 5 pessoas que a gente convive? Gente, isso é a pura realidade. Existem também os neurônios espelho, tá? O cérebro, ele faz você copiar as pessoas. Quando a gente começa a conversar muito com a pessoa, a gente pega trejeito, a gente começa a falar igual a pessoa. Se você começar a conviver com uma pessoa que fala palavrão, daqui a pouco você está falando palavrão. Se você começar a conviver com uma pessoa que só fala mal dos outros, no começo você não quer falar. Daqui a pouco você está metendo a língua junto, porque é normal dentro desse grupo. E aí a tua mente fala, isso é normal, faz. Então quando você começa a se tornar consciente, você afasta. Você começa a se afastar. Porque você fala, olha, se a pessoa, você traz a consciência, se a pessoa não quer, qual é a sua escolha? Ou ficar ali adormecido, aprisionado, ferrando a tua vida, ou se libertar e começar a reverberar e vibrar outro tipo de energia e começar a atrair a sua tribo. O mais lindo de tudo, sabe o que é? Todo mundo tem a sua tribo. É contaminante. Sim, a energia contamina, viu, gente? A energia contamina. Assim como a energia da alegria contamina também, a energia da alegria contamina. Se você chegar perto de alguém que dá muita risada, a gente começa a dar risada e não começa nem a perceber porque tá lindo. Porque a energia, ela vai contaminando. Agora imagina uma pessoa que começa a falar mal do outro. Aí você senta do lado dela, a nossa alma, né, a nossa energia, ela se expande. No mínimo 1 metro. Você está sentado ali de mão dada, com uma amiga descendo a lenha em alguém. Não precisa estar de mão dada, não. Você está sentado ali num grupo, todo mundo rindo, falando mal. Todo mundo compartilhando a consciência, todo mundo compartilhando a energia da fofoca. E passa a ser uma coisa leve, legal, divertida. Isso é o adormecimento espiritual. Então você fica aprisionado no mundo das ilusões, de achar que a vida é se divertir nas custas dos outros. Gente, eu tô falando isso porque eu já fiz, tá? Tô falando isso porque eu sou santa, não. E não tô falando que parar de julgar os outros foi algo fácil. Eu ainda tô no meu trabalho. Só que eu percebi que o que acontecia é que quando eu me encontrava com algumas pessoas, entrava nessa energia, aquilo reverberava na minha vida. Entendeu? Então as coisas começavam a não dar certo, aí eu começava a ficar irritada porque as coisas não davam certo. Então eu estava contaminando a minha vida. Então é importante, como eu falei desde o início, é você olhar para o teu corpo mental.
É você decidir se você quer ficar ali no corpo mental inferior ou se você quer dar um pulinho para o teu corpo mental superior. E, gente, não há luz na sombra, na treva, não há luz. Não adianta você, eu quero manifestar minha consciência divina, eu quero manifestar minha centelha de luz, fazendo uma rodinha e falando do irmão, entendeu? Metendo a linha com maldade, levando fofoca, falando coisas assim. A energia qual que é? Não é uma energia de luz. Qual o mantra indicado? Olha, eu coloco mantras no meu YouTube e eu vou ouvindo. Músicas de luz, músicas de rezo, tudo música que fala de Deus, de expansão, música que fala de espiritualidade, tá? Músicas de rezo, mantras hindus, budistas. Então você deixa tocando dentro da tua casa e isso vai fazendo uma limpeza no seu corpo mental. É chegada uma hora que a gente começa a decidir que tipo de pessoa a gente quer na nossa vida. Tá? A gente não pode obrigar nosso irmão não é família, irmão somos todos, né? A gente não pode obrigar o nosso irmão a despertar a consciência porque a gente quer despertar a nossa, né? A gente não pode. Mas a gente pode fazer o quê? Olhar para nós e decidir o que a gente quer, né, para nossa vida. Guete, insônia, ela vem de uma mente totalmente agitada, vem de perturbação, vem de muita preocupação. Como eu falei, quando a doença está se manifestando no nosso corpo físico, na nossa realidade, ela é apenas o sintoma, né? Mas a causa ela está no seu corpo mental, ela está na tua mente. A meditação é fundamental para quem tem um processo de insônia. Eu já tratei uma pessoa com insônia, tá? E a insônia dela melhorou quando ela começou a meditar, e não foi só a meditação. Ela começou a observar os sentimentos, observar os pensamentos, ouvir mantras, tentar se desconectar da 3D um pouco, dessa loucura, desse monte de... que chega assim até, né? E aí ela melhorou a insônia dela, porque a insônia dela estava reverberando a mente dela. O que estava na mente dela? O que ela está preocupada? Quando você está muito preocupada com o futuro, você está adormecida, porque o futuro ele não é real. Ele é uma projeção da nossa mente. Quando você está muito preocupada com algo, é porque você não está vivendo aqui agora, o presente. Você não está consciente, você não está vivendo a vida, você não está respirando. Então respira, né? Como eu falei do que aconteceu comigo ontem, eu só respirava para me trazer a consciência. Respira, eu estou consciente. O aqui agora, eu posso mudar minha vida agora. Eu não posso mudar minha vida no futuro, porque o futuro vai ser o presente. Você só muda a sua vida agora. Então, o que eu vou fazer agora? Agora, gente, para de ficar empurrando para depois. É fácil empurrar, né? Amanhã eu faço. Isso aí é armadilha do ego para você não expandir. Traz a consciência hoje, né? Quem tiver disposto, saia dessa live hoje e fala que eu vou fazer esse negócio que essa menina tá falando aí. Vamos ver se funciona. Quem sabe vocês não desafiam, né? Estabilidade profissional me causa muitas consequências no físico, como melhorar isso. Rica, né? Eu acho assim, a gente vive tanto o materialismo, a gente vive tanto essa 3D, que a gente acaba escolhendo profissão porque alguém falou que aquela profissão era certa, ou porque você não acreditou naquilo que você é capaz de fazer, que vem de você, que é do seu dom. Então você acaba trabalhando com algo que você não gosta. E você acaba trazendo muito problema mesmo, porque quando a gente trabalha com algo que a gente não gosta, qual é a energia que a gente tá dentro do nosso trabalho? É amor? Não é amor. Entende? Mas eu preciso ganhar minha vida. Precisa ganhar sua vida sim. Só que você pode ganhar sua vida de várias formas, porque o dinheiro ele é atração. Mas eu não tenho problema com o meu trabalho, eu tenho problema com as pessoas que trabalham comigo. Então por que você ainda está nesse lugar? Porque você está no medo, não confia no processo, não está confiando na sua intuição. A sua intuição, a tua mente superior está te mostrando que o teu lugar não é lá. Aí você vai causar doença no teu corpo. Há muitos anos atrás, também falando sobre isso, vou trazer um exemplo, muito tempo mesmo, eu era bem novinha. Eu trabalhei 1 ano num lugar onde o meu patrão é extremamente estressado. Gente, 1 ano trabalhando lá, sabe o que aconteceu comigo? Eu tive gastrite. Eu nunca tinha tido gastrite na minha vida, pois eu peguei uma gastrite trabalhando com aquele homem. Ele gritava com todo mundo, quando ele chegava na empresa, todo mundo se arrepiava. Eu fiquei 1 ano lá. Vocês acreditam que uma gastrite que foi feita exame, que eu tinha gastrite comprovada, que eu tomei remédio na época,
Milanta Plus para controlar a azia, a queimação. Quando eu saí de lá não existia mais gastrite. Quando eu fui fazer outros exames ainda por causa do intestino, eu não tenho gastrite nenhuma. A gastrite veio de tudo que eu estava engolindo, de tudo que eu estava aceitando. Má, troca a música para mim, hein, Má? Então, o que aconteceu? Aquela gastrite, ela estava reverberando no meu corpo físico aquilo que o meu corpo mental superior não estava aguentando. Então, como eu falei, gente, o corpo físico ele vai manifestar o seu corpo mental. Então, somos 100% responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Tudo. Tudo mesmo. Tudo mesmo. Acontece isso comigo no serviço, né? Síndrome do pânico, crise de ansiedade. Gente, sim, é muito comum acontecer isso nos trabalhos. Porque a gente está a maior parte da nossa vida dentro de um trabalho. Eu já trabalhei também muito tempo, um bom tempo atrás, tá? Num lugar que eu não suportava, ganhava bem. Sabe o que acontecia? Eu não vi dinheiro nenhum daquele lugar, eu não fiz nada com o dinheiro que eu ganhava lá. Eu tinha muito problema com as pessoas lá, até o momento que eu falei assim, eu vou ficar com tudo quanto é problema dentro desse lugar. E quando você sai, que você melhora essa energia, que você confia no teu processo espiritual, você vai atrair um outro emprego. Mas você vai atrair um emprego que você está vibrando. Se você está vibrando paz, confiança na espiritualidade, deixando o seu lado espiritual reverberar na tua vida, você vai atrair empregos melhores com pessoas que estão congruentes com você. Então, faço sim, Rica. Faço mentoria sim. Depois você me chama no direct, tá? Então, gente, traz consciência, tá? Essa live aqui é para vocês trazerem consciência de que não adianta vocês querer fórmula mágica. Desculpa eu estar aqui falando para vocês, dentro da minha verdade, dentro de tudo que eu vivi, todas as fórmulas mágicas, a gente alcança elas quando a gente começa a despertar nossa consciência. Todas. A lei da atração vira uma maravilha, a causa e efeito fica maravilhosa, mas você melhorou suas condutas, melhorou a sua energia, está conectada com a sua mente superior. Vai ter perrengue? Vai ter perrengue. Vai ter hora que você vai ficar irritada? Eu não falei? Eu tive hora de ficar irritada. Mas o quanto você vai dar atenção para aquilo? O quanto você vai alimentar, ruminar aquele negócio na tua vida? É isso a questão. Não vou falar que nós estamos aqui e que a gente não vai passar por desafios. Mas é o quanto você vai ficar aprendendo esse desafio na tua vida. Mágoa do outro. Gente, se liberta de mágoa do outro, porque o que acontece? A mágoa do outro vai matar você, não vai matar o outro. Então, a gente tem que aprender a se libertar dessas coisas que estão fazendo mal, porque nós somos os únicos prejudicados. E reverbera, se você tem problema na sua prosperidade, vai pegar lá, tá? Só o calcanhar de Aquiles. Você tem problema com seu marido, com a sua esposa? Vai pegar lá tudo isso que você está se contaminando. Por quê? Porque você tem que perceber de alguma forma que isso está errado. E aí vai bem na dor mesmo. É a dor, é a catarse de você enxergar que algo precisa ser mudado na tua vida. Então, olha só, você trazendo síndrome do pânico, a Get, insônia, as pessoas trazendo um monte de coisa, tudo por consequência de estar no campo mental. Medo de sair do emprego, medo de trocar o emprego, medo. Quem está no medo não está na luz, não está na consciência divina, está no ego. Está aprisionado na 3D, não acredita numa força maior trabalhando, não acredita na espiritualidade, acha que é apenas um corpo físico, né? Que é um corpo que está totalmente longe da luz. Entende, gente? Então, eu vim trazer para vocês, né, essa consciência. Se de alguma forma eu conseguir ajudar vocês que estão aqui na live comigo, já está ótimo para mim. Ou pelo menos fazer vocês pensarem um pouco que a mudança vem de dentro, não adianta buscar fora. Se torne observador da sua mente, é o primeiro passo, tá? O despertar espiritual vem quando você se torna consciente daquilo que está dentro de você, né? Expansão de consciência, estar consciente daquilo que você está manifestando, porque você não é, mas você está manifestando. Gente, é isso que eu vim trazer para vocês hoje. Gratidão por todos vocês terem ficado na live comigo. Próximo final de semana eu vou fazer outra, não sei ainda se vai ser no sábado ou no domingo. Se vocês tiverem ideia de live, pode anotar, marca aqui nos comentários, vai ser legal para mim, de coisas que vocês têm interesse de saber, tá? Que vai ser uma cura tanto para vocês quanto para mim também. Então é isso, a live vai ficar gravada, quem quiser assistir no início, vai ficar aí para todo mundo.
E gratidão imensa, viu? Nos vemos nas próximas lives aí a seguir. Beijo a todos, boa noite.